paz do Senhor Jesus, crianças, tudo bem com vocês? Vamos ouvir uma história bíblica? Crianças, hoje a história bíblica que eu quero trazer para vocês é sobre um discípulo de Jesus. Olha ele aqui, é o Pedro. O nome da história que eu quero contar para vocês é Pedro quase se afoga. Meu Deus, deve estar bem emocionante essa história, hein? Vamos ouvir? Ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 até o versículo 33. Se vocês quiserem, também pode pedir para o papai, para a mamãe ou para algum adulto ler para vocês na Bíblia essa história, tá bom? Então, crianças, olha só o que aconteceu. Vamos ouvir essa história. Os discípulos estavam em um barco. Jesus foi ao encontro deles, andando sobre as águas. Quando os discípulos o viram, pensaram que era um fantasma. Eles estavam apavorados e começaram a gritar. Jesus disse a eles: "Não tenham medo, sou eu, Jesus." Pedro respondeu: "Se é o Senhor mesmo, peça que eu te encontre na água." Jesus disse: "Venha." Pedro saiu do barco e começou a andar sobre a água. Quando sentiu a força do vento, Pedro ficou com medo e começou a se afogar. Jesus o ajudou a se levantar e disse: "É pequena a sua fé, por que duvidou?" Quando entraram no barco, o vento parou e os discípulos adoraram a Jesus. "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Crianças, que linda essa história, hein? Que incrível! Pedro sair do barco para andar sobre as águas. Que coragem ele teve, que fé ele teve. Porém, a fé dele não era tão grande assim, né, crianças? Porque quando ele estava andando sobre as águas, ele afundou. Ele até conseguiu andar um pouco sobre as águas, porque ele tinha fé, mas não uma fé tão grande a ponto dele, permanecer sobre as águas. Que nós possamos ter uma fé mais forte a cada dia, fortalecer a nossa fé. Vocês podem se unir à sua família e vocês podem orar ao Senhor pedindo mais fé, falando para o Senhor como é a fé de vocês, pedindo também para Ele tirar o medo de vocês, se vocês têm medo de alguma coisa, pedindo para o Senhor tirar o medo, porque Jesus mesmo disse que nós não precisamos ter medo, tá bom, crianças? Então, essa foi a história de hoje. Até uma próxima. Fiquem com Deus. Um beijão. Tchau, crianças.